princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, assim como o princípio da legalidade, valeu Marcelo, é um princípio que é um princípio constitucional expresso. É um princípio constitucional expresso, está lá no caput do artigo 37 da Constituição. O que é que diz o princípio da impessoalidade? E mais uma vez, o princípio da impessoalidade decorre daquelas sujeições, ou seja, limitações que a administração pública possui, né? O que eu chamei no início da live de indisponibilidade do interesse público. A impessoalidade, ela revela que você não deve tratar como diz o ditado, aos amigos o direito, aos inimigos a lei. O que é isso, né? Você não deve tratar com vantagens os seus amigos e com desvantagens os seus inimigos. Vocês têm que tratar todos de forma igual, né? Por quê? Porque o administrador público tem que fazer o que está na lei e não o que é a vontade dele. E aí, esse princípio da impessoalidade, o que vocês devem saber é que ele é dividido em duas partes, né? Ele é dividido tanto na impessoalidade, no que atina a administração pública, tanto no que atina em relação aos administrados. Vamos falar primeiro em relação à administração pública. Em relação à administração pública, o princípio da impessoalidade tem que ser combinado com a chamada teoria do órgão. Teoria do órgão. O que é que quer dizer a teoria do órgão? Quer dizer que os atos e provimentos administrativos que são sempre eles imputados ao órgão ou à entidade que o servidor público compõe, que o servidor público atua, que o servidor público pertence. Os atos administrativos não devem ser atribuídos diretamente ao servidor público, né? De modo que quando você precisa desconstituir um ato ou quando você entra com a ação de danos morais, você entra com essa ação em relação à administração pública e não ao servidor público, né? Essa é um primeiro dado da impessoalidade. Isso protege os particulares dos chamados exercícios de fato. Servidores públicos que estão irregularmente investidos na função, só que o particular ele não tem condição de aferir se o servidor público está regularmente ou irregularmente investido na função. Ele tem o particular, desde que esteja de boa fé, a presunção de que aquele exercício daquela atividade pública tem presunção de veracidade. Não foi isso que eu mostrei para vocês quando eu falei da supremacia do interesse público? É que os atos administrativos têm presunção de veracidade. Então, o particular, quando a Polícia Federal ou a Polícia Militar vai lhe autuar, você presume que aquelas pessoas sejam policiais militares, passaram num concurso, foram nomeados, tomaram posse, né? Eu acho muito difícil uma polícia militar querer lhe dar o baculejo na rua e você... Não, um momento. Me apresente a sua carteira funcional. Eu não recomendo que vocês façam isso. Então, há uma presunção de que aquele servidor público ele está autorizado a cometer aquele ato administrativo. Mais uma sujeição decorrente do princípio da impessoalidade em relação à administração pública. O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, vai dizer que há uma vedação à promoção pessoal do agente público. Então, um presidente da República, um chefe do Poder Executivo, um ministro, secretário de Estado, ele vai inaugurar uma obra pública. Então, essas realizações nunca podem ser feitas a título de promoção pessoal. Fui eu que fiz, apesar dos políticos fazerem isso direto. Mas sempre devem ser atribuídas à entidade. Então foi o Poder Executivo, foi o governo do Estado e não governador tal, secretário tal,
né? Então é a vedação, a promoção pessoal do agente público. Isso em relação à administração pública. O que podemos dizer em relação aos administrados, né? Em relação aos administrados, mais uma vez, o princípio a ideia de finalidade do ato administrativo implica que o agente público tem que sempre buscar finalidades públicas, seja finalidade pública geral, seja finalidade pública apontada pela lei. Então, isso é decorrente também do princípio da isonomia. A administração pública tem que tratar todos como iguais, todos os particulares como iguais. Quais são as duas consequências práticas que a gente pode mencionar nesse sentido? Primeira consequência prática: para haver contratação para a prestação de serviços na administração pública, se você quer que uma pessoa seja funcionário público, servidor público, você tem que fazer concurso público, né? Isso, o concurso público é um dos melhores exemplos da aplicação do princípio da impessoalidade em relação aos particulares, em relação aos administrados. Mais uma vez, se você quer fazer uma obra de engenharia, por exemplo, construir os estádios da Copa do Mundo, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer licitação, que é o procedimento de escolha da melhor proposta, observando o custo-benefício, observando capacidade das pessoas, regidos lá pela Lei 8666. Então, a licitação e o concurso público são dois exemplos da aplicação do princípio da impessoalidade. Beleza? Deu para entender?